melhor filme do Godzilla? O primeiro a sair vai ser o Godzilla de 2014. Existem sim filmes melhores, só que o Monsterverso tem um lugar especial no meu coração. O CGI do filme é absurdo, a fotografia então nem se fala. O Godzilla de 2014 me lembra muito o primeiro filme do Alien. O suspense criado em cima dele, quando o Godzilla chega para enfrentar os Mutos, fica um silêncio ensurdecedor e segundos depois a gente vê o rugido de alfa do Godzilla. Aquilo é maravilhoso, é cinema puro. Se você não gosta do Monsterverso, tudo bem, ninguém é obrigado a ter bom gosto e você está no seu direito de estar errado. O próximo filme a sair é o Retorno de Godzilla de 1984. Após 9 anos de ausência do Godzilla, ele retorna com um reboot que deixou ele famoso para o mundo inteiro, dando início à Era Heisei. Com as melhoras nos efeitos visuais e práticos, a primeira entrada na Era Heisei de Godzilla é mais fundamentada do que a maioria dos filmes de monstros já feitos antigamente, o que funciona ao seu favor. O novo visual de tirar o fôlego do Godzilla, especialmente a sua cabeça redesenhada, preparou um cenário para todos os próximos episódios da Era Heisei. O próximo filme a sair é o Godzilla vs Biollante de 1989. Houve um intervalo de 5 anos no primeiro filme de Godzilla da Era Heisei e o segundo. E este filme ainda foi muito melhor do que o seu antecessor e é amplamente considerado um dos melhores filmes do Godzilla de todos os tempos pelos fãs mais devotos da série. E com o Biollante atualmente sendo o kaiju mais pedido para ser o próximo vilão do Monsterverso. O filme mostra Godzilla tendo que lutar contra um monstro único chamado Biollante, que evoluiu ao longo do filme e é formado a partir das células de uma planta, do Godzilla e de um humano. E também é notável por apresentar a personagem Miki Saegusa, que apareceu nos outros 5 filmes restantes da Era Heisei. E também é responsável por apresentar uma das melhores e mais emocionantes histórias humanas de toda a série Godzilla. O próximo a sair é Godzilla vs Mechagodzilla de 1974. Perdendo em popularidade apenas para o próprio Godzilla, o Mechagodzilla foi introduzido logo no final da Era Showa original. O kaiju robótico recebe a melhor entrada de todos os tempos, à medida que sua cobertura externa escamosa se dissolve para revelar a estrutura metálica brilhante escondida por baixo dela, ocasionalmente lembrando a paródia do James Bond dos anos 70. O filme está repleto de tudo, desde novos monstros até mesmo a adorável criatura leão peluda chamado Rei César. Tivemos nesse filme até visões psíquicas e invasores alienígenas, mas o MVP mesmo fica com o Mechagodzilla. Mothra vs Godzilla, 1964. Embora Mothra vs Godzilla seja a primeira vez que nós vemos a Mothra e o Godzilla se enfrentar, essa não é a sua primeira aparição. A Mothra já teve seu próprio filme independente da série Godzilla lá em 1961. E ela se mostrou popular e ter muito potencial, fazendo dela um dos kaijus principais da saga Godzilla. Mothra vs Godzilla marca o ponto onde os filmes começam a ficar muito bom e até recomendável para quem não costumava gostar de filmes de kaiju. Mothra vs Godzilla é um filme sólido de Godzilla e embora as habilidades da Mothra não sejam tão adequadas para as cenas de luta quanto os outros inimigos de Godzilla, ainda assim é muito divertido ver os dois se enfrentando pela primeira vez. Shin Godzilla de 2016. Assim como o Retorno de Godzilla de 1984, Shin Godzilla apresenta os esforços para atualizar a premissa do Godzilla de 1954. É uma representação de como seria um ataque do Godzilla ao Japão do século XXI, parecendo mais um filme de desastre com alguns elementos de terror do que um filme de ficção científica ou de ação. O produto final é excelente e, no geral, um dos filmes do Godzilla mais memorável de toda a série Godzilla. Também funciona como uma sátira política sombria e engraçada, comentando sobre as armadilhas das práticas burocráticas e da burocracia no governo. Ao mesmo tempo, fornece aos espectadores cenas tensas e perturbadoras do Godzilla como uma força imparável da natureza, com a sua aparência física sendo talvez a mais aterrorizante entre todos os Godzillas já feitos até o momento. Para iniciar o top 3, vamos começar ele com o vencedor do Oscar, Godzilla Minus One de 2023. É difícil acreditar que mesmo após 70 anos, o réptil radioativo do Japão
ainda tenha poder para surpreender os espectadores. O drama humano do filme é o que diferencia Godzilla Minus One de todas as outras entradas da série, ocorrendo entre 1945 e 47. O foco principal do filme é o trauma emocional sofrido pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial, abordando questões do mundo real como o estresse pós-traumático e a culpa dos sobreviventes. O filme pinta um retrato comovente de uma nação dominada pela dor. E quanto ao Godzilla, essa versão aqui é como se ele fosse a personificação da aniquilação, o desastre natural sobre duas pernas. Segundo lugar, vamos deixar Godzilla vs Destoroyah de 1995. É muito difícil decidir o que é mais memorável nesse último filme da era Heisei. É a nova aparência do Burning Godzilla, poderia ser muitas referências ao filme original de 1954, ou talvez seja o design do Destoroyah, um dos oponentes mais assustadores de todos os tempos do Big D. Ou talvez seja o fato do Godzilla Jr. finalmente emergir como um personagem decente. Mas a verdade é que são todas essas coisas e muito mais que deixa esse filme muito especial e maravilhoso. Mas o que torna esse filme épico e digno do seu status é o seu final. Pela primeira vez você se pegará chorando por conta de um filme do Godzilla enquanto os créditos finais sobem. Dirigido por Takao Okawara, Godzilla vs Destoroyah eleva o gênero kaiju para um nível de tragédia grega. Em primeiríssimo lugar, não poderia ser outro além de Godzilla de 1954. Se o Godzilla é de fato o rei dos monstros, essa obra-prima produzida por Ishiro Honda é o rei dos filmes de monstros. Como um conto de fada sombrio filmado por uma equipe de reportagem documental, esta metáfora inquietante para os horrores infligidos a Hiroshima continua a ressoar em todo o mundo, mais de 6 décadas após o seu lançamento. Renderizado em preto e branco e repleto de performances comoventes de atores lendários como Takashi Shimura, Akihiko Hirata, Godzilla é uma obra de arte sombria que permanece isolada nos anuais do cinema. Conta pra mim aqui nos comentários qual que é o seu top 3 dos melhores filmes de Godzilla.